tudo bem, a gente entende. Ei, Mai, quando falam assim pra você, duvido que você consiga tal coisa. O que que te vem? Agora eu vou fazer só pra te dar na sua cara. Yes! Tipo assim, Então, falar pra mim, eu assim, duvido que você faça uma coisa, é tipo assim, nossa, é o maior estímulo que eu posso ouvir de um ser humano. Eu vou ter que yes, colocar o outro fone porque tá bem baixinho. Deixa eu ver tudo se eu bem. consigo me ajustar Então, aqui. assim, ó, meu povo, já comecem anotando isso daí, mulherada. Toda vez que alguém fala duvido, tá, pra vocês, e vocês criam um ranço ali em cima, é porque vocês estão bem no traçozinho lá que a gente vai falar, bem na característica da personalidade que a gente vai falar hoje. Que é da pessoa que faz e acontece. É do queridinha, dá na minha mão que tá feito. Mas que ao mesmo tempo morre de medo de ser trocada. Não estou te ouvindo, Mai. Eu vou entrar de novo. Agora eu tô te ouvindo. Eu vou entrar de novo porque o meu som não tá saindo aqui. Tudo bem, Só um vai lá, não tem minutinho. problema. Ok. Vamos lá, gente. Vamos resgatar algumas coisas e muito boa noite para todo mundo que está entrando. E eu duvido que você chame mais um amiguinho aqui para essa live. Olha só, nós vamos falar hoje, então, ao longo das lives que a gente está fazendo na Escola das Emoções e Sentimentos, eu, Thailisa Cunha, estou trazendo para o pessoal as 5 dores existenciais de todos nós. Então, todos nós, seres humanos, carregamos 5 dores existenciais. E sempre por trás de uma dor tem uma potência. Não necessariamente a gente vai ter 5 dores, uhul! Agora sim. Agora foi. Chegou a nossa linda unicórnia Mai. Gente, a E inveja que eu fiquei desse fone, eu queria tanto parecer com ele hoje. Não deu. Não foi dessa vez. a gente tem que configurar, amiga. Só esse detalhe. Tudo bem, tudo bem. Tô dando aqui uma recapitulada para o pessoal, tá? De que todos nós temos, então, 5 dores existenciais. Mas essas dores existenciais, é assim, algumas pessoas têm elas mais ponderadas, as 5 dores, e outras pessoas têm picos. Picos mais de um traço, não necessariamente da dor, né? De um traço e picos de outros traços, tá? E hoje a gente vai falar do último traço que forma a nossa personalidade e que acontece lá quando a gente tem uns 5, 6 aninhos de idade. E que a principal característica é isso que a Mai tá fazendo. As pessoas que brilham, as pessoas que são belas, as pessoas que. É isso aí. Mai, se Ai, apresenta e dizer como é que você tá chegando aí nessa live. pois é, sabe o que que eu tava aqui pensando no meu cérebro? Das outras lives também eu já tinha percebido. Por exemplo, assim, são vários traços, né? E eu percebo Uhum. assim que quando você falava daquele traço parecido, né, mais com a Diana, eu tenho algumas coisas que eu me identifiquei ali. Quando você falou Uhum. alguns traços da Maiara, né, eu também me identifiquei Uhum. ali. A gente Uhum. é um condensado de vários, assim, e tem um que sobressai isso? Isso, e pode ser que não. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Então, a Uhum. gente tem, 5 traços existenciais, tá, gente? Eu vou dar os nomes deles. E quem quer saber mais sobre eles, vai lá e pesquisa no YouTube Escola das Emoções e Sentimentos, que vai ter lá, ok? Eles não vão estar com esse nome, porque a gente não tem o intuito de ser técnicas aqui, né? A gente tem o intuito de trazer conhecimento para vocês. Oi, Solange, viva a visagista. O cabelo da a estação é a minha visagista falando do meu cabelo. Certo? Se ninguém gava, cagava. Olha só, o que que acontece, gente? Esses traços, eles formam a nossa personalidade do útero da mãe até mais ou menos os 5, 6 anos de idade. Todos nós temos esses traços, porque a gente passou por todas essas fases. Mas eu, por exemplo, Thailisa, o meu maior traço eu não vou saber as porcentagens, mas imagina lá, gente, de 0 a 100, tá? De 0 a 100 eu tenho 30% de oral, que é aquela pessoa que se conecta, que se comunica com os outros, que é super sensível, tá? É oral.
Eu tenho, acho que é quase 30 ou 27, vamos chutar aí, por cento de 0 a 100 da rígida, que é essa que a gente vai falar agora. Não é que faz, é que acontece, mas que morre de medo de ser passada para trás, ser traída, ser trocada, tá? E não é só em relacionamentos amorosos, meu povo, ok? Então, ali já fechou 50% dos meus Aham. traços. E eu ainda tenho outros 3 traços, né? Então eu tenho lá 20% de masoquista, que é aquele traço que planeja, que tem que ter método nas coisas, mas que é uma panelinha de pressão, que sofre a dor da humilhação, né? Uhum. E eu tenho ainda 10% do psicopata, né? Que não é que eu quero matar alguém, gente, o animazinhos, não. É que o meu traço psicopata, ele parece assim, o que que eu vou ganhar em troca fazendo isso daqui? Que articula, que organiza, entende? Então eu tenho lá 10% desse cara. E eu tenho outros 7% do esquizoide, que é o cara que pensa, que tá no mundo das ideias, que precisa se isolar, entende? Essa live é pra mim. Isso aí, Andressa. A Andressa já Tamo sabe junto, que ela amiga. Tamo junto. é pra mim também, gatas. Vamos lá. E é um puta desafio, por quê? Então, esse é o meu exemplo, tá, Mai? Mas tem gente que vai ter, por exemplo, 3 traços com 20, 25, 30. Uhum. Alguém vai ter, Entende? tipo, super uma coisa só e outros. E qual que é o ideal, assim, tá? Pra gente ter mais equilíbrio? É ter tudo meio parelho? Ou não Nenhum tem dos isso? dois. Nenhum dos Ah, dois. Nenhum dos dois. Porque o que acontece? Lembra que toda dor tem um recurso. Então, uhum. eu vou estar em momentos nessa dor, em momentos nesse recurso. O que pode acontecer é de, por exemplo, vamos imaginar o meu traço. Vamos pegar o meu traço, né? E a Mai tem muito desses 2 traços também, né, Mai? Que é a rígida e é a oral. Sim, pois Ok? é. Isso aí. Então, vamos dizer que os 2 traços predominantes teus é esse, como os meus. Então, a gente vai ter sempre uma constância, digamos assim. Quem Uhum. tem mais traços, digamos, eu não quero, não é equilibrados, mas equiparados, ele pode estar no mesmo dia chorando, depois explodindo e depois fazendo alguma coisa, entende? Uhum. Que Ele loucura. exige loucura. Porque é tipo assim, como a gente fala, brinca de Curitiba, né? Curitiba tem assim, as 4 estações do ano, é tipo a pessoa, entende? TPM, tem um negócio louco. Isso aí, isso aí, isso aí. Então, não tem certo, não tem errado a forma como cada um é. O que que é a grande sacada da gente saber os nossos traços, gente? É a gente se reconhecer. É a gente parar de achar que tá errado. Ou a gente reconhecer assim, cara, olha só, eu tô na dor. O que eu tenho que fazer para entrar no recurso? Ah, então, a rígida, minha gente, ó, eu vou fazer uma primeira pergunta, vou dar a primeira cutucadinha aqui, tá? Primeira cutucadinha. E eu quero que o povo me responda aí. Aí vem. Rígida, né? Quem está, tanto mulher quanto homem, né? Se estiver aqui assistindo. Vamos lá. Das duas, uma. Ou, número um, você tem o teu pai como padrão de homem. Ah, meu pai é maravilhoso, meu pai é incrível, eu quero ter um marido parecido com meu pai. Ou você tem uma big treta com o teu pai. Aham. Responde aí, galera. Quero ver. Vocês têm. Acontece com vocês? Quero só um sim, tá? Ou sim ou não, né? Daqui a pouco vai me dizer que não. Mas assim, por que isso, gente? Vamos começar lá. Porque esse traço se forma lá na parte da sexualidade da criança. E pelo amor de Deus, vamos entender que meu pai é meu herói, ó, a Fábia já se denunciou, tá? Eu tenho treta com o pai, né? Agora eu não tô trabalhando, mas por muito tempo era treta com o pai, Uhum. tá? Então, assim, se forma lá na sexualidade infantil, a Andressa também, né? E tá relacionado ao fato de que eu sou uma menininha e eu vejo que o mundo tem pares. Meu pai e minha mãe, ou meu pai, minha mãe, meu padrasto, sei lá, eu, né? Meu avô, minha avó, o gato e a gata, o cachorro e a cadela, blá, blá. O mundo é feito de pares. Menos eu. Eu não tenho um par.
Por quê? Aí vai depender da história de cada um, tá? Mas vamos imaginar num ideal de família perfeita. O meu pai brinca comigo durante o dia, eu sou a princesinha dele, tcharará, tcharará, mas ele vai lá e dorme com a minha mãe. Então eu não sou tão importante assim, tá? E nessa história de pares se forma um triângulo. Meu pai, minha mãe, eu. E anotem isso, meu povo. Esse triângulo vai sempre. Criancinha egoísta. Na verdade, não, é o que ela tá aprendendo, ela tá aprendendo. Então, reparem, meu povo, rígido sempre vai triangular com alguma coisa. Ele vai ter duas amigas do coração, ele vai ter dois sapatos preferidos, ele vai ter dois perfumes preferidos, ele vai ter duas preocupações, tá? Então, a energia dele vai estar ou para o trabalho ou para casa, ou enfim, ok? Vai estar sempre dividido entre duas coisas, projetos, né, Mai? No mínimo dois projetinhos. Livros, dois, pelo menos. Isso aí, tá? Entendi. Então, vai estar sempre nessa divisão. O que que acontece, né? Por que que as mulheres têm treta com os pais, as mulheres rígidas, né? Oi, Tassi. Porque isso está muito relacionado ao fato do que eu, Thailisa, sou mulher, me reconheço como mulher, gênero mulher, né? Pensando em gênero. E a minha energia é feminina. Então, eu me reconheço como mulher e eu reconheço que o meu complementar é o masculino. Existem mulheres que nascem mulheres biologicamente, tá tudo certo, mas com uma energia predominantemente masculina, entende que o seu complementar é outro feminino. Uhum. E tá tudo certo com isso, ok? Então, os meninos que são rígidos vão ter suas tretas com mãe, né? Que tem Uhum. energia masculina. E as meninas com pai. Por quê? É com quem eu quero formar o meu par, tá? Por que que acontece lá na sexualidade da criança, gente? A criança, cada fase, ela vai descobrindo partes do seu corpo que lhe dão prazer. Então, quando ela tá lá na fase do oral, é a boca. Por isso que nós orais, a gente tem que falar. Se a gente não fala, a gente tem que comer. A gente quer sempre usar a boquinha, né? Ou E falar, às ou vezes faz chorar. as duas coisas junto. Come e conversa ainda. Come, fala, chora, responde, e assim vai. Então, orais que não tem com quem falar vão ficar, ó, vão explodir, porque tá segurando tudo dentro de si. Mas enfim, não é os orais que a gente vai falar hoje. E então, os rígidos é a parte lá do corpo, da fisiologia, da biologia, em que termina de se formar a estrutura, o cabeamento da estrutura nervosa lá na região sexual. Não é, gente, o prazer do adulto. É o prazer da criança que toca naquela região e olha que gostoso isso daqui, hein? Tá? Como era quando ela colocava as coisas na boca, quando ela pegava, ok? Inclusive tem uma criança chorando aqui fora. Quem que é essa criança, gente? Acha a mãe dessa criança. E o que que acontece? Então se forma lá. Então o rígido, ele acaba tendo uma energia sexual muito forte. Muito forte. Não é aquela pessoa assim, tipo, exemplo, né? Brad Pitt. Brad Pitt é um exemplo de rígido. Daqui Gente, a que lindo. pouco, daqui a pouco o Brad Pitt chega do teu lado e olha pra você e diz, tudo bem? Você pensa, pô, ele tá me dando moral. Que a energia dele é muito forte. Aquela pessoa que tem um sex appeal muito forte. Por quê? Porque como ele descobriu que o mundo é feito em pares e ele não tem o seu par, ele falou assim, quanto mais bonito, quanto mais sensual, quanto mais atrativo eu ser, mais Mas as pessoas vão me querer. que louco isso, né? Aham, aham. Por isso que a gente diz que o corpo é muito sábio, né? Então, ele vai modelar o seu corpo. O que é modelar o corpo, gente? Não é a beleza padrão de beleza. É o modelar o corpo no sentido assim, os músculos são mais aparentes,
A, a Uhum. cintura existe, entende? Você vai fazer uma academia de atividade física, vai modelar muito mais fácil, tá? Que louco. Isso aí, isso aí. Então, por exemplo, Gisele Bündchen. Gisele é uma mistura bem louca, porque ela é rígida com esquizoide. Lá é o primeiro traço, mundo das ideias. Que não gosta de ser visto pelo mundo. Mas tem outra parte rígida dela que adora brilhar. Então ela vai estar ali, ó, horas brilhando, horas se escondendo, horas, entende? Uhum. Então, assim, é muito, muito, muito comum os rígidos, eles, inclusive, carregarem, quando eles estão na dor do seu traço, ter muita dor no corpo, né? E por Uhum. que quando eles estão na dor do traço? Então, vamos lá. Então, eu tô lá nos meus 5, 6 anos, eu descubro que o mundo é feito de pares. Eu entendo que para mim entrar num triângulo, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a mais bonita, a mais inteligente e eu tenho que fazer. Então são pessoas extremamente proativas. São pessoas que assim, executoras. Dá para bicha véia que a bicha véia vai fazer, minha gente, né? Tudo isso para quê? Para não perder. É o medo de ser trocado, ser traído, por quê? Por exemplo, nossa, Mai é a minha melhor amiga. Mas agora eu descobri que eu posso ter uma outra melhor amiga. O sentimento daqui a pouco vai vir pra Mai assim: meu Deus, o que que essa outra fez que eu não fiz? Que eu não fiz. Até inconsciente, né? O que que essa outra fez que eu não, o que que essa outra fez que eu não fiz? Percebe? Então, por quê? Entrou a triangulação, ele vai entrar em sofrimento ou ele vai achar um outro para essa triangulação para ele sair melhor nela. É meio louco, tá? Mas eu vou dizer, por exemplo, assim, ó. Tá, eu criei uma amizade com a Mai, ok? E eu vou ter que achar ela, eu vou ter que criar um triângulo entre nós três. Então eu vou botar a Diana, né? A outra amiga, vou botar a Diana, que assim, formou um triângulo aí. Aí eu tô Sempre vai ter o sossegada. triângulo. Sempre vai ter o triângulo. Ou essa pessoa já vai vir num triângulo, ou eu vou achar um triângulo pra ela. Entende? Porque é a forma que eu entendi que funcionam as coisas, né? Proativos, executores, uma energia sexual muito forte e que também, olha só que louco, é uma energia de pulsão de vida. Porque a energia sexual, né, meu povo, ela não é só energia para você fazer sexo. É para você dar, né, Mai? É para você dar vida para os seus projetos. É para você dar gás nas suas coisas, ok? Então, o rígido é essa pessoa incrível. Esse é o potencial dele. Executor, proativo, vai estar sempre competitivo, tá? Mas não é uma competição para fazer o outro se lascar, é uma competição para que ele brilhe, Uhum. tá? E assim, gente, não é, às vezes não é uma coisa literal. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa, né? A gente é um triângulo hoje, né? Eu, Alex e Valentim. Mas eu crio outro triângulo que é o Alex e o trabalho do Alex. Então, quando eu tô, a minha rígida está na dor, ela fica dizendo assim, ele só dá bola pro trabalho. Uhum. Ele prefere o trabalho dele do que eu. Entendeu? Então, Uhum. eu boto ele no triângulo, o trabalho no triângulo, e eu crio que eu sou menos que o trabalho. Tem como comparar uma pessoa com o trabalho? Né? Se tu achar, se tu me disser, né, Anzo, meio que não tem, tá? Então, essa é a dor do rígido. Ele achar que ele pode ser traído ou trocado. Então, vamos pegar a traição, né? Se eu amo muito demais o meu pai, acho que ele é um homem maravilhoso e perfeito, como é que eu vou botar um outro homem no lugar dele? Tem como, né?
Aí sabe o que que eu viro? A mulher do dedo podre. Pra nunca Por... substituir o papai. Yes, tá? Ou do contrário. Eu tenho treta com o pai, porque homem nenhum presta. Porque todo homem é tererê, 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 tererê. Então eu sempre dou um jeito de achar no relacionamento que, ó, eu vou me lascar. Pra comprovar que eu tava certa. Em resumo, em resumo, gente, é muita terapia envolvida nesse negócio aí. E sabe o que é muito louco, Thay? Porque assim, ó, o que eu venho percebendo assim com o passar dos anos. Hoje eu tenho 30, né? Uhum. Vou fazer 31. E o que eu notei, Uhum. assim, que nos últimos 4 anos eu comecei a amadurecer um pouquinho essa coisa, assim, do, ai, tá, vai me trocar por isso, ou por aquilo, aquela coisa, o ciúme da amiga e tal. Hoje, de boa, assim. Só que o Uhum. que que eu noto? Que a traição, e eu não sei se isso é pra mim, né, ou se Uhum. é do perfil, ela não é aquela coisa assim, ah, tá me traindo porque tem uma outra pessoa. Não, tá me Uhum. traindo porque, tipo assim, o domingo era pra ficar comigo e não ficou. Foi jogar futebol, né? Foi com os amigos, assim. Então a traição, assim, eu percebo que a gente vê ela com uma outra forma, né? A traição é Uhum. simplesmente ser deixada em segundo plano, é traição. É um E negócio horrível, assim. E aham. aí, isso eu venho percebendo de um tempo pra cá, assim, tenho tentado Isso. trabalhar, mas é aquela coisa que bate forte, assim, daí até que tu Yes. volta pro normal, né, e percebe. Porque formou um triângulo. E ele, né? Vamos pegar o marido. Ele, os Uhum. amigos dele, as coisas dele e você. Que são mais importantes do que eu. Porque nesse triângulo você é peça fraca. E o Uhum. rígido, a dor mais doída dele é perder. É perder para alguém. Porque ele é competitivo. Então, se ele Sim. modelou o corpo dele para ser ágil, para ser atraente, e nada do que ele faz garante a presença desse outro, caraca! Ai, que dor. Ai, É que aquela dor. coisa, né, eu sempre brinco assim, ah, segundo lugar, porque segundo lugar não existe, meu amor, ou é primeiro ou perdeu, né? Segundo É lugar isso não existe. aí, E é um ponto de vista bem desse lugar aí. desse traço, que tá querendo, que quer sempre ser o primeiro, entende? Uhum. Então, é um potencial muito legal, porque imagina só, eu largo um projeto na mão da Mai, Ah, ele sai. E se tá disser eu pronto, duvido, é amanhã, né? entendeu? Ele faz, ela faz, né? E especialmente se ela é reconhecida por isso. Porque, por exemplo, os psicopatas adoram o reconhecimento não para brilhar, mas para garantir que ele é importante na tua vida, que ele fez alguma coisa que dê valor para você, entende? Os rígidos é para garantir que as pessoas vão reconhecer ele como incrível. E, Que gente, louco. tá tudo bem, tá tudo bem. É que nem aquela história do psicopata, né? Eu sempre quero algo em troca. A diferença é que eu assumo. O cara sempre quer algo em troca. É o perfil dele, tá? Então, imagina isso, Mai, pensa comigo. Imagina que a tua forma de pensar, o teu modo de agir é esse, tá? Uhum. De, por exemplo, não vai passar o domingo comigo, ou como eu prefiro o trabalho que não sei o quê. Imagina quanta treta que você não cria nos teus relacionamentos. E a outra pessoa que daqui a pouco é, sei lá, esquizoide, que o mundo dela é o mundo do pensamento, ela tá assim, mas gente, o que é que eu fiz? Que essa maluca tá. Gente, a gente tinha que vir com o manual de instrução, né? E tu sabe que isso é muito legal, porque eu tava lidando com a história do meu cachorro pra cima e pra baixo, vai na clínica, vai no hospital e tal. E aí
eu não sei que dia que foi, eu tava sentada esperando na recepção, e aí uma das meninas veio me atender, assim, lá, e me dar as informações. Só que, tipo assim, super pá, 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 assim, como que eu vou Prática. tipo, assim, até meio rude, assim, do jeito que ela informou as coisas, mas extremamente profissional e tal, pá, pá, pá. Virou as costas e saiu, assim, não deu um sorrisinho, nada, né? Quando ela virou as costas, o meu primeiro pensamento foi, nossa, que menina grossa, né? E é bem isso aí, Fábio. E aí eu pensei, não, peraí. Aí eu olhei assim o corpo dela, tipo, super forte, assim, braço e tal. E assim, o bumbum bem pequenininho, perninha fina. Eu digo, ah, essa é a menina que a Thay falou, que ela tem que se conter, que ela foi muito. Como que se fala? Foi muito contida, assim, né? Muito rigorosa a educação e tal. E eu digo, ai, querida, ela só tá fazendo o que é o jeito dela. E aí eu pensei, nossa, como é importante a gente saber. Porque aí aquele Uhum. rótulo que eu tinha, né, dado na cabeça dela de grossa, caiu assim, eu, tipo assim, meio que quebrou assim aquela coisa, sabe? E aí, nossa, ela me atendeu hiper bem todos os dias, foi fantástica assim no trabalho dela, maravilhosa. E aí eu percebi o quanto a gente julga por desconhecer, né? Porque a primeira coisa, assim, nossa, que grossa, porque eu sou toda, né? E beijinho e Você é todo abracinho. oral, né? Todo oral, Exato, fofinha, e aquilo veio querida. com tudo, né? E quando eu percebi que eu tive a capacidade assim rápida de olhar e reconhecer, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, caramba, o quanto isso é precioso para que a gente possa apreciar as pessoas como elas são de verdade, né? Que é só um traço de personalidade dela que ela tá fazendo o melhor que ela é. Foi muito legal. Isso. E a gente vem sim com uma nova instrução, que é o nosso corpo. O nosso corpo diz como nós somos. Então, assim, como é que a gente. Sim, Fábio, tá tudo lá no YouTube, tá? Tudo lá no Eu YouTube de não Escola das lembro, Emoções. eu não lembro o nome da live, mas depois a gente pode colocar ali. Isso aí. Então, assim, porque, gente, o que que me torna oral? Olha só. Olha a redondeza dessa cabeça, gente. Isso aqui é oral. Aonde que tá meu mazoca? Olha o tamanho dessa testa, meu povo. Isso aqui é de pessoa que pensa pra cacete. Entendeu? Né? Aonde que tá o meu traço rígido? O, a, a- o formato dos olhos, o distanciamento, entende? Então, as características, assim, muito alinhadas, né? Então, o rígido é isso, esse cara é super alinhadinho, entende? Então, quando a gente entende como o formato do corpo fala da pessoa, a gente vai agir da maneira dela. Por exemplo, né? A própria Maiara. Ela me conhece, mas se eu não conheço a Maiara e eu, como oral, que você chega, oi, querida, tudo bem? Abraçar ela, vai dizer, essa criatura que eu não gosto. Não chega perto de mim. Não chega perto de mim, queridinha. Então, assim, gente, quando a gente reconhece, a gente não, por exemplo, se eu tenho um filho que ele é mais esquizoide, ou o Valentim nessa fase, ele é mais redondinho, então ele é super oralzinho. Ele chora, você fala pra ele, para de chorar, você não precisa chorar. Por que que tá chorando? Engole o choro. Eu vou Ele chora. matar essa criança. Eu vou matar, porque ela quer chorar. Então, chora, tá tudo bem, eu tô aqui. Pode chorar o quanto Mamãe você te ama. quiser. Isso aí, deixa que chora, tá? Então, é a gente entender como cada traço funciona. Oi, Andréia. Então, esse traço do rígido, gente, qual é a maior treta dele? A maior tretona, assim, top best da treta. Imagina só, ele tem muita energia de fazer, ok? E o corpo é modelado para ser ágil, para ser proativo. Então, bota um rígido para correr, é quilômetros. Bota uma mazoca, né, estilo Diana para correr. Ela não vai sair correndo, porque o perfil dela é Uhum. eu fico aqui e eu executo, eu planejo, mas não me bota para ser ágil. O tempo é diferente. E tá tudo bem com isso. E o que acontece? Rígidos, quando tem muita energia vital com eles, eles acabam entendendo que eles têm que fazer, fazer e fazer. Junto com ele, olha a frase, né? Tudo tem como melhorar.
Então, para o rígido, nunca as coisas estão 100%. Daria pra dizer que é o tal do perfeccionista, né? Total, total, total. Só que daí o perfeccionista, o que acontece? Ele fica sempre correndo atrás do rabo. É E o ele fica extremo. fazendo. Ele fica fazendo. Pega. Eu nem vou falar de mim, mas pega mais. Eu nem vou falar de mim porque não tem nada a ver, tá, gente? É Quantos só uma projetos tem rodando aí? suposição. É só uma suposição. Quantos projetos tem rodando aí, Mai? Hoje, pelo menos 4. Fora o trabalho, né? E tu sabe que quando você fala isso é muito louco, porque, por exemplo, eu não consigo sentar. Pra mim, sentar e meditar ou deitar no domingo e dormir, eu tenho que estar mal, cara. Não consigo. É uma tortura pra mim. E aí, eu até disse pra Diana, a gente tem aquele programa da Gratidão Escolha, tem a meditação, né? Eu boto os fones e vou limpar a casa enquanto eu ouço a meditação. Assim, pra mim, funciona. E aí é muito louco, porque cada pessoa tem um jeito, né? E essa Uhum. coisa do perfeccionismo, muito tempo foi uma cruz, assim, que eu carreguei. E aí um dia eu aprendi antes feito do que bem feito. E aí virou meu lema por anos, assim. E hoje eu já consigo lidar melhor com isso. Mas quando eu não tô no legal, né? Quando tu vai, acessa aquela parte da dor, daí fico surtada. E é muito comum e quando pega, pega, assim, né? E é muito comum também, gente, eu vou falar por experiência própria, você começar projetos e você nunca terminar os projetos. Porque nunca tá bom o suficiente, então eu tenho que continuar. Ou eu largo de mão. E é muito comum a gente entender que rígido procrastina. Entende? Porque ele começa uma coisa, ele não termina, daí ele fica se cobrando, mas eu tenho que fazer aquilo lá, mas eu tenho que fazer aquilo lá, mas eu tenho que fazer aquilo lá. Mas não faz. Mas não faz, E tá? não faz porque não tá dentro do parâmetro daquilo que é perfeito, daquilo que é bom, daquilo que tá criando mais. Você diz, esse aqui eu vou deixar pra cá, vou fazer isso aqui agora, mas tu fica sempre com o olho naquele lá, né? Sim, porque tu tá sempre triangulando, mesmo que seja entre os teus projetos, entende? Então é muito comum, é por isso que rígido tem dificuldade para meditar, porque rígido consegue separar cabeça, corpo do coração. Rígido consegue tranquilamente ir pra cama com uma pessoa e não se envolver amorosamente com ela. Diferente de um oral, diferente de um masoquista. Psicopata também. Então, o rígido às vezes está com o corpo no lugar, mas a cabeça, meu anjo, entende? Então, sair do perfeccionismo é simplesmente aceitar ou reconhecer, né, que é a vibe que a gente tá, reconhecer de que o perfeito e o ideal não existem. E quando o rígido tá na dor, ele acha que ele não consegue dar espaço pro outro, porque Sim, não não. é, não é, não é do meu jeito. É impliquento, né? Impliquento, intolerante. A pessoa fez 10 coisas boas, mas assim, ó, lá no meio, cavocado, bem cavocado, ele achou uma coisa que não, ó, isso aqui não tá bom. Saca? Então, isso é dor, gente. É aquela pessoa que. E daí, o que tem que fazer para poder sair desse espaço? Bote seu corpo em movimento. Senão, você exige da tua cabeça. E daí você fica criando, fazendo projeto, criando, fazendo projeto. Você não consegue focar nisso, se cobra disso. Então, bota o corpo em movimento. E tem uma coisa, né, Thay? Por exemplo, assim, eu hoje me envolvo em criar projetos, mas eu já me envolvi em criar problemas. Né? Quando o projeto não era algo que eu tinha muita habilidade de fazer, assim, há uns anos atrás, eu criava problemas. E Uhum. alternava entre diferentes tipos de problemas, porque aí tu fica surtado e tu fica projetando os teus problemas, né? O que que tu vai catar ali? Eu acho que isso aí é uma coisa complicada também. Haja coração para quem tá do lado desse serzinho, né? Deus é mais. Eu acho Deus que a é gente mais. pode fazer um certificado, né? Convivo com horas acumuladas para ir para o céu. É isso aí. Isso aí. Tirar o foco do. O que que acontece? Rígido tem muita energia.
Então imagina que você não está canalizando essa energia em partes para o teu corpo, porque tu modelou o teu corpo para ser um rígido. Esse esquizoide pode morrer fazendo exercício físico, que ele não vai mudar, gente. Oral do excesso pode morrer, fazer mil e uma dietas, que ele não vai ser magro. Ele sempre vai ser fofo. E o masoca sempre vai ser forte. E o problema do rígido, quando ele não tá com o corpo dele em movimento, ele tá enchendo o saco de todo mundo. Ele tá reclamando, ele tá querendo cobrar, exigir do outro, porque ele não gasta a energia dele. Ele tem que botar a gastar. Então, mulheres que são rígidas e que têm oralidade também, tipo eu e a mãe. Qual que é a melhor coisa pra fazer? Dançar. Porque você vai botar o teu corpo em movimento, você vai brilhar, que é tipo assim, alguém me veja dançando, fazendo, tarará, 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 e você vai estar unindo as duas coisas, que é o sentir lá da oral, tá? Então, assim, gente, tem que botar o corpo em movimento para que vocês saiam desse loop. Eu vou dar um exemplo. O meu marido, ele é rígido, com psicopata e esquizóide, os três primeiros traços dele. Não, gente. Maravilha, gente. Que família incrível, gente. Vamos todos jantar lá na Thay e vamos vestido de astronauta, né? E então, assim, ó, primeiro, o primeiro traço dele é o rígido, é o do fazer. O segundo traço dele é o psicopata, é o que que eu vou ganhar fazendo o que eu tô fazendo. Uhum. E o terceiro traço dele é deixa eu ficar quieto no meu mundo, no mundo das ideias. Ok? Mas então, assim, o que acontece? Quando ele não tá fazendo exercício físico, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Porque ele briga comigo, chuta o cachorro, ele reclama das coisas, tá? Eu só tô dando um exemplo. Mas eu também. O meu traço, quando o rígido, eu rígida, quando eu não estou gastando a minha energia fazendo atividade física, eu tô engordando, reclamando, comendo, tá? Então é isso, gente. Vocês têm que botar o corpo em movimento. Então, botar o corpo em movimento, reconhecer que vocês não tem que parar de ficar fazendo, porque vocês nunca vão chegar no estado de perfeccionismo. Não fiquem sozinhas fazendo as coisas, né? Por quê? Quando você está no espaço de estar sozinho fazendo algo, você não reconhece a tua potência disso, a tua capacidade. Então, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Quando você tem pessoas com você, elas vão dizer, cara, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá ótimo. Não Vambora, vamos pra preciso frente. mais. Não precisa mais, né? Ou vai até te segurar, olha só, você tá se metendo em mil coisas e você não tá dando moral para aquilo que precisa. Uhum. E muito de quem tem também o traço do oral, né? Oral trabalhando sozinho é uma tragédia. Nossa, mãe. E sabe o que que me ocorreu agora, assim, tá? A importância também da gente estar trabalhando em algo que honre esse perfil, né? Porque eu penso que eu hoje, no trabalho que eu exerço, eu falo o dia inteiro, assim. Das 8 da manhã à meia-noite, se eu chego em casa, ainda sento com o Eduardo e ainda converso a madrugada inteira, porque eu sempre tenho conversa. E a cada hora muda a pessoa, muda a conversa e eu tenho habilidade para conversar. Então eu fico pensando que se eu tivesse que trabalhar, por exemplo, numa repartição pública, né, sozinha, Jamais. cara, eu acho que eu ia surtar, assim, eu ia ser muito infeliz. E o quanto é Então tu ia ser importante a gorda. gente Tu ia ser ir imensa. infeliz. O quanto é importante a gente, né, reconhecer aquilo que faz bem para a gente trabalhar, né? E de repente muitas pessoas não estão, por exemplo, cresceram numa família onde foi muito estimulada a questão do concurso público, né, de um cargo fixo e tal. E hoje, quando para olhar assim, o quanto estaria importante seria falar, né, se comunicar com as pessoas e estar em contato com as pessoas, ou não, né? Ou tá lá Uhum. sofrendo num atendimento ao público quando poderia estar rendendo mais num home office, por exemplo, né? Isso aí é a mesma coisa do rígido. Bota o rígido lá no lugar que ele tenha que ficar executando coisa. Assim,
trabalhando no computador, mas que o trabalho dele não seja visto. Tipo, produção, assim, né? Alimentar a tabela, por exemplo. Meu, matou. Não, e tu pede uma ótima oportunidade de ter uma pessoa super executora que vai dar conta de fazer as coisas, porque você tá botando ela numa atividade que não é dela. Então, isso é um diferencial muito grande nas empresas, saber como usar o traço de perfil dessas pessoas. Entende? Agora, por exemplo, nessas funções que a gente está falando, um esquizoide, que é aquele magrinho, cabeçudinho, minha filha, ele vai fazer mundos e fundos. Mundos e fundos. Bota um cara lá, um super masoca, pra repetir processo. Nossa, na paz do Senhor. Buscando sempre o reconhecimento. Sempre o reconhecimento. Isso é muito forte no vídeo, tá? Então, assim, a dica é, se você convive com um rígido, elogie ele, reconheça ele, mostre para ele o quanto ele é importante naquilo que ele faz, né? Então, e não tem que ser falso, é aquilo que você está vendo, você fala, né? Então, olha, cara, olha, você está fazendo isso, está incrível, você está mudando isso, está legal, está bacana, entende? Que é importante para esse traço. O esquizoide, talvez eu não esteja nem aí. O oral, ele quer mais se comunicar, ele quer mais toque, né? Você falar pra ele assim, nossa, você tá fazendo uma coisa tão maravilhosa, mas não encosta em mim, tipo, cagou pra você. Tipo assim, vem cá, me dá um abraço, você é incrível. É bem Isso legal. aí. Então, o rígido, gente, E o que acontece? Tem muita gente também que acaba ocupando o rígido porque ele faz pra fazer tudo. Isso também é levar ele pra dor. Porque você tá exigindo. Então, rígidos do meu coração. Para você saírem desse espaço é muito alto amor, é você fazer coisas para você. Que tem muita gente que tá aí fazendo para todo mundo para poder ser reconhecido e não faz para si, Uhum. né? E botar o seu corpo em movimento. Vai fazer atividade física, vai dançar, não sei. Você tem que sentir prazer. Rígidos precisam sentir prazer. Orais precisam sentir conforto. Sou eu. Eu sou tudo isso daí. Prazer e conforto, isso aí. Então, o esquizoide, ele precisa sentir, não é nem ele precisa sentir que ele é aceito do jeito dele, entende? Então, assim, se estão me aceitando, se estão valorizando o que eu penso, tá tudo numa boa, né? O psicopata, por sua vez, ele precisa saber que ele é útil. Ele precisa saber que ele é útil, que ele serve, que as pessoas usam ele no sentido assim, de que ele é importante para que alguma coisa exista, para que alguma entende que ele tem utilidade. E o masoquista, ele precisa se sentir confiante. Ele precisa de confiança. Confiou na pessoa, ele vai. Não confiou na pessoa, ferrou Esquece. tudo. Esquece. Então vamos lá. Se você tem rígido ou se você tem alguém na família assim, cara, ofereça momentos de prazer para essa pessoa e permita ela cuidar dela e que ela não fique só fazendo, porque senão ela vai estar sempre criando alguma treta e vai estar sempre nessa dor louca, né? E sempre com medo de ser trocada, Sempre bloqueando. bloqueando, passa por louca e nem sabe. Eu lembrei agora, assim, o quanto a gente tem na família, às vezes a gente não entende por que que a mãe, né, fica de um lado pro outro fazendo o dia inteiro, leva isso, leva aquilo. O quanto ela só precisa dizer assim, nossa mãe, você é incrível, né? Você é sensacional, senta aqui, me mostra o que você já fez, né? O quanto a gente poderia trazer mais tranquilidade para o mundo das pessoas, sabendo como elas funcionam, né? Que é só um pedido de olha para mim, né? Isso aí. Eu tinha uma cliente que ela reclamava que a mãe dela estava sempre fazendo alguma coisa. Que a mãe dela se colocava como empregada da família, Uhum, exatamente. entende? Mas talvez o que ela só estava esperando era reconhecimento. E se tirasse ela um pouco do fazer em casa e colocasse ela caminhar, fosse caminhar com ela, por exemplo,
já ia dar uma aliviada tão grande, tá? Então, acho que essa é a ideia que a gente tinha para passar hoje, né, Mai? Não sei como é que foi para você. Foi bom para você? É que nem ler é quase que nem ler horóscopo, né? Tu abre assim e diz, nossa, alguém tá te observando, é muito legal. E é muito bacana, assim, poder Uhum. reconhecer como a gente é e como a gente funciona e como as outras pessoas funcionam, principalmente porque é muito mais fácil de conviver e de fazer as pessoas se sentirem mais felizes automaticamente, para a gente também ser mais feliz, né? E para quem está acompanhando, então essa é a Escola das Emoções e Sentimentos. É um pouquinhozinho assim desse trabalho muito legal que a gente faz em conjunto e especialmente olhando para esse olhar de entender mais sobre o como o nosso corpo fala com a gente, que a Thay trabalha com tanta destreza. Tá, e para quem quer saber mais sobre isso, vai lá no teu Insta, como faz? Então, lá no meu Insta ainda não tem nada desse conteúdo, tô bobeando, tá? Não cutuca a dor da rígida aqui. Mas, Eu duvido. A gente podia montar alguma coisa para melhorar isso, assim, no sentido de trazer mais autoconhecimento, né? Isso é claro, e a gente vai montar, vai fazer parte dos nossos mini cursos, workshops, né? Que é pra gente falar de cada dor e ajudar as pessoas a se reconhecerem e se entenderem melhor. Mas vocês podem consumir o conteúdo do Instagram, do YouTube também, do O Corpo Explica. Tudo junto, gente. O Corpo Explica. Que lá tem. Olha só que incrível. São profissionais brasileiros que pegaram esse conhecimento, que era muito teórico, e desenvolveram um método, que é olhar para o corpo da pessoa e identificar através do formato da cabeça, através dos olhos, da boca, dos ombros, né? Dos braços, quadril, bumbumzinho. A gente tem que olhar para a bunda da pessoa para saber quem ela é e o formato das pernas, como é o mundo dessa pessoa, como é que ela pensa, qual que é a dor dela, qual que é o potencial dela, tá? Mas já levei a cutucada de hoje, obrigada, querida. Já pensou que fantástico? Olha, eu trabalho com a metafísica, né, da estética vibracional, e aí eu olho para aquilo que as emoções e sentimentos fazem no corpo relacionado aos aspectos estéticos do corpo e da face. A Thay já olha na estrutura ali tudo o que acontece. Já pensou como tu pode ser mapeado, né? É um scanner de como você funciona, é Um muito louco. scanner. Isso aí, especialmente para quem quer emagrecer, especialmente, por exemplo, rígidos que não têm o seu corpo definido, digamos assim, estão acima do peso, eles estão com dor na sua sexualidade, tá? Então, não se mostram sexys porque estão com dor na sexualidade. Orais que também não estão conseguindo emagrecer, estão com dor lá no fato de não se sentirem acolhidos. Mazoca estão carregando o mundo nas costas, o mundo que nem é deles às vezes. Então, assim, gente, tudo explica, né? É por isso que o nome é O Corpo Explica. O que você quer que o teu corpo explique de você? Fantástico. Isso aí, isso aí. E quem quiser uma avaliação personalizada, né, Maia? É só chamar a pessoinha aqui que a gente faz, tá tudo bem também. Gente, então, de minha parte, eu gostaria de agradecer demais, tá? Essa mini aula de como eu funciono. Vou contatá-la no particular para a gente saber mais detalhes sobre essas interações específicas. Yes. E para quem não assistiu as outras lives, tá tudo lá no YouTube da Escola das Emoções e Sentimentos. Você pode conhecer todos esses perfis que a Thay, né, comentou aqui durante a live. Você pode assistir, se reconhecer, reconhecer teus amigos, as pessoas da família, para você conseguir interagir melhor com eles. Lá você vai também encontrar algumas coisas mais relacionadas a medos, a crenças e aí várias ferramentas de como trabalhar com isso. Você pode também fazer parte do nosso WhatsApp, da Escola das Emoções e Sentimentos. Lá no Telegram também, tá tudo aqui no link da bio da Escola das Emoções e Sentimentos. E de minha parte, desejo a vocês um ótimo início de semana, porque afinal, domingo é o dia 1, né? Que começa tudo de novo. Mas que dessa vez comece cheio de energia, cheio de alegria
e com mais reconhecimento de quem você é também. Tá? E muito obrigada, muita gratidão por essa consulta barra aula barra momento de interação e diversão. Então era isso. Um beijo muito Maravilhosa, grande. gente. Muito obrigada. Acompanhe esses conteúdos que ainda não acabou, tá? Isso é para vocês saberem do nosso potencial, o que que a gente trabalha. E fiquem ligados que vai vir muita coisa por aí, que eu nem sei como nós duas cavalas, né? Eu e a mais são umas rígidas, a gente chama de cavalo. Nem sei como nós duas cavalas vamos fazer tudo isso daí, mas tudo bem, a gente vai fazer. O que, como não importa, a gente decidiu o que vai fazer e daí tá tudo certo. Até porque a gente duvida que a gente vai dar. As pessoas duvidam de nós, então, ó. Gratidão, minha linda. Beijo, gente.